Oi, pessoal. Continuando os nossos estudos aqui do direito penal, nós vamos começar agora um capítulo que foi introduzido no Código Penal em 2002, né, há 12 anos, né? Mas quando a gente fala em direito penal, 12 anos 12 anos, 18 anos, né? Que 12 anos, 18 anos. Quando a gente fala 18 anos no direito penal, a gente fala até que é relativamente novo, né? A gente está falando dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. É um negócio meio assim, porque a gente fala, poxa, mas o que eu tenho com isso, né? Administração pública estrangeira, problema deles. A questão é que, do final da década de 90 para cá, a gente teve uma. A gente começou, né? Começou não, já estava em andamento, né? Essa questão da globalização, essa ideia de que os países deveriam se unir para ter muito mais comprometimento nas ações justas, né, entre todos eles, né, até numa forma, né, de fazer com que a Declaração de Direitos, né, lá da ONU, né, seja efetivamente cumprida. Então os países sempre vieram se acertando, né, para tentar resolver os problemas que aconteciam e que, enfim, traziam problemas para cada um deles. Então a gente teve uma série de tratados internacionais, convenções, né, que nada mais são convenções e tratados que acordos internacionais, né, com validade para os países signatários. E por isso que nós tivemos Lei Maria da Penha, Código do Consumidor, a lei de drogas que mudou, a lei de terrorismo, a, a lei que trata dos crimes do colarinho branco, lavagem de dinheiro, desarmamento. Na verdade, são leis que vieram em razão de tratados internacionais ou de convenções internacionais. E esse artigo, esses dispositivos aqui do artigo 337, veja que o legislador enfiou aí o artigo aí, começou 337B, C, D, né? E o que ele quer dizer na verdade, né? O legislador inseriu esse dispositivo aqui em respeito à Convenção sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, né? Isso, transações comerciais internacionais, né? Isso foi firmado em 1997, né, em Paris, tem até uma remissão aqui do código, né? É uma convenção de Paris de 97, o Brasil foi um dos signatários, né? Por isso que depois houve o decreto legislativo, reconhecimento, houve o depósito do instrumento de ratificação lá perante a convenção, né, e o Brasil editou essa lei. Também, não é só esse, né, também a Convenção Interamericana contra a Corrupção, que ocorreu em Caracas, né, vejam bem, em 1996, né, Caracas, na Venezuela, né, lá também houve essa convenção em que o Brasil também, né, foi signatário, né, para o combate da corrupção, né, não apenas em relação aos contratos internacionais, mas também, né, ao próprio direito interno, né? Mas antes da gente ir lá no 337B, né, esse artigo 337BC, ele é mais ou menos parecido lá com o artigo, com os crimes, né, alguns crimes que nós vimos lá praticados por funcionário contra a administração, de particular contra a administração. E da mesma forma que no artigo 327, ele traz aqui no artigo 337D o conceito de funcionário público. Então vem lá, ó. Considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem, ainda que transitoriamente, né, ainda que por pouco tempo, ou sem remuneração, ou seja, mesmo que de forma gratuita, exerce cargo, emprego ou função pública, né? E essa questão aqui do cargo, emprego ou função pública, por que ele colocou os três? Né? Para ele não entrar naquele problema da taxatividade lá, que o direito administrativo vem depois definindo o que é cargo, o que é função, o que é emprego. Né? Então ele acabou pegando de forma generalizada todos eles para enquadrar todo aquele que esteja
exercendo uma atividade da administração pública. Em entidades estatais, quando a gente fala entidades estatais, ele está incluindo aqui tanto da administração pública direta quanto indireta. Né? Ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Representações diplomáticas de país estrangeiro. Quando ele fala representações diplomáticas, ele está falando aqui dos funcionários das embaixadas, dos órgãos consulares, né, os cônsuls, né, e os funcionários que trabalham nessas repartições estrangeiras. Tá? O parágrafo único lá, né, o funcionário público estrangeiro por equiparação, né, equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro. Ou seja, aquilo que a gente chama aqui de administração indireta, né, levando esse mesmo conceito para o estrangeiro, também se aplica a funcionário público. Né? Então, a gente considera funcionário público, por exemplo, para fins penais, né, o funcionário da Petrobras, funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Federal, né, porque são órgãos da administração pública indireta. São empresas públicas, são autarquias, né, os Correios, o INSS. Então, são chamados da administração pública indireta. Se tiver isso lá também, e tem nos países estrangeiros, também se aplica a mesma regra. Ou em organizações públicas internacionais. O que são organizações públicas internacionais? A ONU, a OIT, a OMS, né, a FAO, né, são organizações públicas internacionais. Então, se o sujeito prestar serviço de qualquer forma para qualquer dessas entidades, ele é um funcionário público estrangeiro. Tá? Então, voltando lá para o artigo 337b, a gente já sabe o conceito do funcionário público estrangeiro, então vamos lá para o primeiro tipo aqui. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Transação, né? Acordo comercial internacional, né? Acordo entre entidades, empresas internacionais, né? Independe se essa empresa é pública ou privada. Vamos ver aqui. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer o seguinte, que quando o agente, né, pratica, omite ou retarda o ato, né, sendo funcionário público, né, em relação a uma transação comercial internacional, a gente tem o crime. Então, para a gente pegar um exemplo mais comum, né, vamos imaginar as empresas que têm negócios lá com a China. Vamos imaginar os frigoríficos, né, que é o mais comum, né, ou qualquer empresa aí da área agrícola, né, do agronegócio. Eles têm negócio lá com a China, né, mas muitos negócios desses precisam ter a chancela, a autorização do governo brasileiro e do governo chinês. Né? Se houver uma prática desse crime aqui, né, para que haja essa omissão, esse retardo ou essa prática de um ato referente à transação comercial, a gente vai ter o crime de corrupção ativa. E vejam bem, né, que a corrupção ativa é praticada pelo particular, não é pelo funcionário público, hein? Cuidado com isso daí. Que a ideia que vem primeiro, porque ele definiu lá o conceito de funcionário público, é que ele estivesse praticando o crime. Aqui não, aqui quem praticou o crime é o particular. Veja que o capítulo lá fala em particular. Mas coisa interessante aqui é que ele incluiu nos verbos aqui o dar, né? Coisa que a gente não tem aqui no artigo 300 e... Cadê aqui? 33, né? Aqui, cadê? O 333 fala oferecer ou prometer vantagem. Aqui ele fala prometer, oferecer ou dar. Tem o dar, que não tem lá no 333.
né? Então, quando ele fala em prometer, né, quer dizer uma coisa para o futuro, é um comprometimento para o futuro. Quando ele fala aqui em oferecer, né, que ele está ali, ó, você quer? Quer, não quer? Quer, não quer, né? E a terceira, atar, quer dizer, ele está entregando já, não está nem perguntando se quer ou não quer, tó, né? É um ato imediato, né? Coisa que não tem lá. Uma outra coisa interessante que esse dispositivo tem e o 333 não tem, é a questão da terceira pessoa. A funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa. Porque, na verdade, a terceira pessoa aqui entra no aspecto indireto. De repente eu prometo para a terceira pessoa, porque essa terceira pessoa que não é funcionário público, ela vai chegar no funcionário público estrangeiro para conseguir aquilo que eu desejo. Né? Então o legislador parece que ele foi muito mais complexo, né, na hora de estabelecer, né, na hora de redigir, né, o conceito aqui do crime, né, na hora de trazer o tipo efetivamente desse crime. A gente percebe aqui que é um tipo misto alternativo, ou seja, ele prometeu oferecer e der a vantagem, qualquer que seja a vantagem, pode ser econômico ou não, né? Qualquer tipo de vantagem. Se ele praticar os três verbos, ele vai responder por um crime só, né? Por um crime misto. A gente percebe, quando ele fala aqui, ó, para determiná-lo, a gente tem um especial fim de agir, né? A gente tem aqui um dolo específico. Né? O dolo dele, o objetivo dele é esse aqui, ó, praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. E mais, né, tem que ser relacionado a uma transação comercial internacional. Se não for relacionado a isso, o fato é atípico do 337B. Pode ficar outro crime, mas aqui não. Tá? Aqui é só esse tipo aqui. A gente tem uma causa de aumento de pena aqui no parágrafo único, ó. A pena aumentada de 1/3 em razão da vantagem ou promessa, funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Né? Isso significa dizer que o caput do artigo 337b, ele é um crime formal, né, que ele não exige o resultado para a sua consumação, né, é aquele crime de consumação antecipada, né, independe do seu resultado, o resultado seria mero exaurimento, mas no parágrafo único há uma causa de aumento caso o crime se exaura. Né? Havendo exaurimento do crime, a causa de aumento da pena. Né? Eu gosto dessa situação aí, porque senão dá a impressão, estou pouco ligando se vai confirmar ou não. Não, se confirmar, você vai ter que ter alguma coisa a mais. Né? Senão não tem razão de ser de a gente ficar com um tipo dessa forma. Ok? Na próxima a gente conclui.